Oi pessoal, meu nome é Gabriel, eu sou o autor do canal Gabriel Brasil e nesse vídeo eu gostaria de falar com vocês sobre a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi o maior conflito militar da América do Sul, ocorrido no século XIX, enquanto o Brasil ainda era um império. Aliás, essa guerra foi um dos fatores determinantes para o fim do Império do Brasil e a instituição da nossa República, e foi também um conflito determinante para que moldou a realidade de vários países aqui da região, principalmente o próprio Paraguai, o Brasil, Uruguai e a Argentina, claro. Eu queria falar com vocês sobre uma palavra: ambição. A ambição foi fundamental ao longo da história humana para tudo, basicamente. Determinou invenções importantes que permitiram o nosso progresso, foi o que permitiu aos homens criarem as primeiras civilizações, foi o que permitiu criar as grandes figuras históricas do seu império, como Alexandre o Grande e o Império Macedônico, os fundadores do Império Persa, o próprio Júlio César, os imperadores romanos, Napoleão Bonaparte, enfim. Todos esses homens foram guiados por um instinto de construir algo maior do que eles próprios. Mas nem sempre nossas ambições nos trazem coisas positivas, principalmente quando decidimos utilizá-las da forma errada. Foi o que aconteceu no caso da Guerra do Paraguai, com Solano Lopes. Bom, nesse vídeo eu vou dando um panorama geral do Paraguai naquela época e dos números do conflito e do que determinou o resultado. Bom, a guerra começou em 1864. Naquela época, o PIB do Paraguai era de cerca de 0,44 bilhões de dólares, que convertendo para os dólares, para a moeda americana, seria algo em torno de 440 milhões de dólares. Segundo estudos aproximados, não existe uma estimativa exata, mas segundo estudos de Madison Database, que é uma iniciativa que estuda PIBs de vários países ao longo das décadas. A população do Paraguai era cerca de 450 mil por aí antes do início da guerra. E a economia do Paraguai, por mais de ser considerada uma economia pequena, ainda assim estava se desenvolvendo bastante, era considerado uma das maiores da América do Sul naquele momento. O seu exército tinha de 70 a 80 mil homens e era bem treinado e armado, graças ao investimento do governo central naquela época. O número de seus soldados era bastante impressionante para sua população. Afinal, é raro termos um exército com 80 mil homens numa população de 400 mil. Acredito que vocês devam concordar. O Paraguai seguia um modelo único de desenvolvimento na América do Sul. Antes da família Lopes chegar ao poder, a família Lopes, o pai e o filho, o Paraguai era um país majoritariamente agrícola. Dependia muito de exportações, de coisas como erva mate para sua economia e tal. Depois da entrada da família Lopes, o Paraguai começou a focar na indústria e na infraestrutura. E na indústria em específico, com dois objetivos principais: ser autossuficiente, ou seja, não depender dos outros para a produção de produtos industrializados, e a defesa nacional também, com fábricas de armas e munições e tal. O Paraguai também adotou uma postura de isolamento político e econômico. A família Lopes tinha muito esse plano de fazer do Paraguai uma nação autossuficiente sem depender dos outros. Não depender nada dos outros, na verdade. Por isso, nos anos em que eles estiveram no poder, o próprio governo fundou fábricas de ferro, de pólvora, de tecidos e até de estaleiros. Havia investimentos na indústria bélica e haviam empresas, fábricas que produziam armas e munições, algo que era raro na América do Sul naquela época. Eles construíram muita infraestrutura também no país. Construíram coisas como ferrovias, tinham telégrafos, estaleiros, fábricas, enfim. E todos esses investimentos colocavam o Paraguai na frente de muitos vizinhos da época, em alguns aspectos até que do Brasil. A primeira ferrovia deles, por exemplo, foi fundada em 1861 e ligava a capital Assunção até a cidade de Trindade. O país também investia fortemente em educação e saúde, e esses serviços naquela época já eram gratuitos. Até mesmo a taxa de alfabetização era considerada alta para os padrões americanos daquela época.
Eles tinham um exército profissional, cujo efetivo eu já falei para vocês, cerca de 70 até 80 mil homens. Eles tinham um bom treinamento e eram extremamente bem armados e bem treinados, cujo objetivo era ser uma força de excelência que pudesse defender o Paraguai e atuar futuramente na guerra. Como eu já havia comentado, esses investimentos na indústria bélica e nas forças armadas eram impressionantes para os padrões da época, o que já demonstrava os indícios expansionistas do Paraguai no futuro. É claro que tudo isso cobrou seu preço, né? Após a guerra e as suas consequências, a guerra praticamente devastou o país. O Paraguai perdeu cerca de 70% da sua população e toda a infraestrutura voltada à indústria foi praticamente devastada. E a infraestrutura também, muito da infraestrutura foi destruída pela guerra. Houve também uma forte queda da produção agrícola e, claro, da industrial. Agora vamos falar um pouco sobre o início da guerra. Francisco Solano Lopes assumiu após a morte de seu pai e foi presidente entre 1862 e 1870. Ele tinha basicamente 3 motivos básicos para a guerra: garantir o acesso ao Oceano Atlântico, dominar o Rio da Prata e mais recursos, ou seja, mais territórios para a economia paraguaia. Ele acreditava que para o Paraguai se tornar uma potência regional, ele teria que ter o acesso territorial até ao Oceano Atlântico. Para ele ter esse acesso, ele precisava ter o domínio da bacia do Rio da Prata. Ou seja, para conseguir esse acesso, ele precisava de territórios do Brasil, da Argentina e do Uruguai. Por isso, o início do conflito. Ele começou a adotar uma política expansionista, invadindo primeiro a província de Mato Grosso e a de Corrientes na Argentina, e ao invadir esses territórios, ele acreditava que isso ajudaria o Paraguai a se tornar uma potência regional dominante na América do Sul e, é claro, tornaria a sua economia ainda maior, ou seja, era movido pela ambição, não um instinto de defesa ou coisa parecida. Por isso, ele invadiu o Brasil, primeiramente na província de Mato Grosso, meu estado, e na província de Corrientes, na Argentina. Ele tinha também um outro motivo para a guerra. Ele estava com uma preocupação constante com a influência do Brasil e da Argentina no Uruguai. Existia um presidente uruguaio, seu aliado, mas que foi derrubado após uma crise interna por influência brasileira. Após essa derrubada desse aliado dele, ele começou a guerra quase que imediatamente, motivado por essa preocupação e por esse temor de que essas duas potências regionais, o Brasil e a Argentina, também intervissem no próprio Paraguai. Ao iniciar essa guerra, ele se baseou em 3 cálculos políticos. Primeiro, o presidente Solano Lopes, subestimou o poder da Tríplice Aliança. Ele acreditava que o Brasil, que já estava enfraquecido por causa de uma revolta liberal, estaria enfraquecido, sem condições de enfrentar uma guerra naquele momento, que a Argentina, em razão de realidades históricas, não aceitaria se aliar ao Brasil, e que o Uruguai, por estar sendo governados por aliados de Solano, não iria aderir a essa aliança. Mas todos esses 3 cálculos estavam errados. Como Solano invadiu a província do Mato Grosso, depois invadiu a província de Corrientes, na Argentina, e ameaçava a tomada desses territórios, Brasil e Argentina se aliaram. Como o Uruguai estava sob a influência do Brasil e estava sendo governado agora por aliados, tanto do Brasil quanto da Argentina, então eles formaram a Tríplice Aliança. Essa Tríplice Aliança tinha muito mais capital humano e mais recursos do que o Paraguai. Então podemos dizer que Solano Lopes, em sua ambição, empurrou o Paraguai em uma guerra em que ele nunca teve condições de vencer. Juntos, os exércitos desses 3 países formavam uma população de 11 milhões de pessoas. Juntos, a população desses 3 países formavam um total de 11 milhões de pessoas. E, apesar da economia forte do Paraguai na época, ele não era páreo para todo o poder logístico e industrial que o Brasil tinha em conjunto com a Argentina. E o exército do Paraguai, também era bem treinado, bem profissional, mas não tinha como sustentar uma guerra de longo prazo contra os exércitos da Tríplice Aliança, que tinham
mais condições de renovar as tropas e de manter os seus recursos. Então, os números dos exércitos do Brasil, da Argentina e Uruguai davam um total de cerca de mais de 230 mil soldados contra cerca de 80 mil de Solano. Durante a guerra, Solano mobilizou cerca de 150 mil soldados do exército paraguaio. Mas toda essa mobilização teve um custo alto, como eu já comentei, que foi a perca de cerca de 70% da população do Paraguai. Dentre os soldados do Exército do Brasil existiam tropas regulares, os voluntários da pátria, recrutas temporárias e tropas de logística, além da guarda territorial. A Argentina contribuiu com o exército, com as tropas regulares e as milícias provinciais, que funcionavam como a guarda ou as polícias de hoje em dia. O Uruguai enviou um número menor, mais reduzido, de soldados, né? O Brasil enviou cerca de 200 mil, a Argentina 30 mil e o Uruguai cerca de 5.500 e poucos soldados. Mas o Uruguai teve um papel importante legitimando a aliança ao entrar, né, e tendo o papel político, né, de consolidar a aliança e afirmar sua legitimidade contra a agressão de Solano Lopes. As consequências para o Paraguai desse conflito foram gravíssimas. Existiu a destruição do próprio Estado paraguaio após a morte de Solano. Né? O Paraguai ficou ocupado por tropas brasileiras até 1876 e mesmo após isso, o Estado paraguaio ficou sem uma liderança central, ou seja, eles não conseguiram alguém que conseguisse reunir todo o povo em uma única liderança por vários anos. Existiu também a perca de sua soberania, que era o principal temor da família Lopes. O Paraguai se tornou um estado dependente politicamente e economicamente dos seus vizinhos por décadas e acabou que, por causa da ambição, o maior temor da família Lopes acabou se concretizando. Não só isso, eles levaram muitas décadas, eles tentaram esforços para modernizar a sua política e democratizar o país, que só foram dar resultados durante o século XX, ou seja, um século depois. As consequências no Brasil também foram profundas. Existiu a ascensão do exército enquanto classe, ou seja, eles ganharam prestígio na sociedade, passaram a se ver como um ente político. Surgiu uma crise econômica e social por causa dos custos da guerra. E as ideias de abolicionismo e o republicanismo também ganharam força, principalmente por causa da atuação de soldados negros no exército brasileiro durante o conflito. E todo esse cenário, toda essa crise gerada por essa guerra foi um dos principais fatores que causaram a queda do Império. Na Argentina, as consequências foram o fortalecimento do governo central do presidente Bartolomeu Mitre e dos seus sucessores, que formaram um grupo dominante na política argentina durante décadas. Então, simultaneamente também ocorreu o enfraquecimento dos caudilhos, ou seja, as lideranças locais profissionais ficaram mais fracas diante do governo central, e houve também uma militarização da política, com o exército e as forças armadas argentinas influenciando a política por várias décadas, além do crescimento da oposição entre a população pelos custos gerados pela guerra. Já no Uruguai, ocorreu uma estabilização sobre o Partido Colorado, que era o partido aliado do Brasil, e o Uruguai acabou ficando dependente, criando uma dependência com o Brasil, ali sendo um aliado próximo, mas com a sua autonomia limitada em questões estratégicas para a época. Então podemos dizer que as ambições da família Lopes acabaram ocasionando a sua ruína. O que eles temiam aconteceu muito por iniciativa deles próprios. Eles empurraram uma guerra para a qual o Paraguai nunca teve chances de vencer, porque por mais que a economia deles fosse forte, eles tivessem indústrias bélicas e um exército profissional, eles não tinham como enfrentar uma aliança que tinha muito mais recursos humanos, muito mais recursos financeiros também. Eles tinham acesso ao oceano, aos portos, tinham um apoio indireto do capital inglês,
e poderiam renovar, ter uma movimentação muito maior de tropas, renovar muito mais o seu pessoal do que o próprio Paraguai. Afinal, o Paraguai era uma população que não passava de 500 mil pessoas contra uma aliança que reuniu uma população de cerca de 11 milhões. Então foi uma guerra desproporcional desde o início. O saldo desse conflito foi amargo, cerca de mais de 400 mil vidas humanas perdidas durante o conflito. Para o Paraguai foi mais devastador ainda, afinal o próprio Estado Paraguai foi destruído com Solano Lopes. Eles acabaram se tornando um marionete dos seus vizinhos por décadas, perdeu parte do seu território, a população masculina praticamente desapareceu e eles levaram décadas, mais de 100 anos, para se recuperar politicamente e até hoje sofrem as consequências desse conflito por conta da própria família Lopes. É claro que nós podemos compreender que o povo paraguaio apoia esses presidentes por causa de todos os investimentos que eles fizeram no Paraguai. Mas temos que também ter em consideração toda a guerra que foi gerada por a ambição dessas pessoas, todo o contexto, toda a política que eles adotaram. Né? Devemos ter em conta que essa guerra, por mais que alguns tentem argumentar que foi uma questão de defesa da soberania paraguaia ou latino-americana perante a influência inglesa ou coisas assim, devemos ter em mente quem adotou a postura agressiva desde o início foi o Paraguai ao invadir a província de Mato Grosso da Argentina, motivado por um temor que ainda não havia se concretizado e que por causa da ambição e desse cálculo político impensado e incorreto, aconteceu um conflito devastador que acabou arrastando o Paraguai para a ruína e gerando uma crise ao redor para todos os envolvidos e que levou muito tempo para ser superada. Então, voltando à palavra ambição, a ambição é uma característica fundamental para a nossa espécie. Afinal, muita gente fez coisas importantíssimas com base nesse sentimento. Mas a ambição, da mesma forma que pode gerar coisas maravilhosas, também pode gerar coisas perturbadoras, coisas com consequências inimagináveis, se não soubermos trabalhar elas da forma correta. Um exemplo foi a Guerra do Paraguai e a ruína de Solano Lopes. Mas, de forma geral, esse foi o maior conflito da América do Sul, com consequências duradouras. Serviu para reafirmar a posição do Brasil como um líder regional e também a Argentina como uma potência regional, além de que também contribuiu para estabilizar o próprio Uruguai. Para o Paraguai, as consequências foram a que eu já comentei, né, terríveis, mas são os fatos históricos e eles são como eles são. Essas são as consequências de quando governantes agem de forma impensada, sem pensar nas consequências e sem pensar, antes de tudo, no bem-estar da sua própria população. Chegando no fim do vídeo, eu gostaria de agradecer a todos os que comentaram e assistiram meu último vídeo. Tem a questão do áudio, eu estou buscando melhorar isso. E eu peço a todos vocês que continuem me acompanhando. Agradeço por interagirem com os vídeos. E vamos seguindo na luta. Muito obrigado a todos. E se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva e compartilhe o canal.